Boa noite, galera. Começa agora mais um Fala Rovai especial, no momento em que Brasil e Inglaterra estão disputando ali um jogo aos 4 minutos e 29 segundos do segundo tempo, 0-0, ou seja, um Fala Rovai concorrendo com algo padrão FIFA, vamos dizer assim, né? Que é uma disputa aí, um clássico internacional, no dia, inclusive, que a Globo e mais outros veículos de comunicação, entre eles a Fox, o Clarim, etc., foram denunciados, ou seja, delatados por um agente internacional dizendo que esses grandes veículos de comunicação teriam pago propina continuamente para poder ter direitos de transmissão de eventos internacionais, entre eles a Copa do Mundo. Enfim, é um caso assim, a Globo, que é tão, digamos, zelosa com os delatores, poderia de repente divulgar no Jornal Nacional de hoje a delação deste dito cujo, que acusa emissoras como ela de terem conquistado via propina o direito de transmissão de eventos internacionais. Bom, hoje vai ser um Fala Rovai mais curto, talvez vocês já devam ter percebido, mas eu estou aqui com o meu olho baleado, e não é de tanto chorar por quem quer que seja, muito menos pelo Alexandre Frota, mas porque me atacou uma conjuntivite aí. Semana passada foi neste olho esquerdo, agora no olho direito, e isso aqui está atrapalhando inclusive a dinâmica do trabalho, porque para quem trabalha o dia inteiro no computador, vocês devem estar imaginando que a vida não está fácil. Mas vamos chegando aí, vamos fazendo como sempre a gente faz. A Cris Saldanha está dizendo presente, a Shirley Oliveira está dizendo oi. Eu gostaria de recebendo os ois, se possível, dizendo, olha, é um oi de tal lugar, né? Fulano, de Fortaleza, Beltrano, enfim, dos diferentes lugares do Brasil, como a gente sempre faz. Dri, se você puder pegar o meu celular, porque para acompanhar e conversar com as pessoas, aqui circula mais tranquilamente. O Fala Rovai de hoje será sobre a reportagem que a gente publicou na tarde de ontem, dando publicidade, né, a um processo que o Alexandre Frota, o ator Alexandre Frota, realizou contra o Saúde Bradesco no final de 2014 por conta de uma disfunção erétil que ele tinha e que ele precisava, segundo orientação médica, de uma prótese. Mas a prótese que o médico aconselhava a utilizar, a implantar no caso, era diferente da prótese que o plano médico se dispunha a autorizar a operação. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que é uma prótese ou outra, a gente, até o processo tem 150 páginas. Aqui, agora consegui entrar aqui para conversar melhor com vocês. Mas enfim, o plano médico se negava a fazer a cirurgia da forma como o médico responsável pelo caso do Alexandre Frota o aconselhava. Ele moveu um processo contra o Saúde Bradesco. Esse processo durou alguns meses e o Bradesco aceitou fazer um acordo com ele, pagou os honorários advocatícios na ordem de R$4.000, as custas do processo da ordem de uns R$800, e ele então pôde fazer essa cirurgia peniana. O caso corria sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu agora em 31 de outubro do ano passado. E caiu por conta que o juiz entendeu que, como ele já estava arquivado, ele não merecia mais esse status, né, de segredo de justiça. Vera Lúcia, sim, ele fez a cirurgia.
Ela está me perguntando aqui se ele fez a cirurgia ou não. Fez sim. Isso fez logo no começo de 2015, tá? Mas o processo veio à tona agora. A gente teve acesso ao processo, evidentemente, uma fonte nos passou, e ficou debatendo o tema na redação da Fórum, se devia ou não publicar, de que forma publicar, e se jornalisticamente havia necessidade de publicação ou seria algo só que incentivaria um jornalismo, digamos, menos criterioso e menos de interesse público. A gente sabia que esse era um debate complexo, tomamos uma decisão no meio da tarde de ontem e aí organizamos o texto da forma que nos pareceu mais adequada para tratar do caso sem tratar de forma preconceituosa, sabendo que na rede, não vou aqui ser ingênuo, que isso na rede, todas as matérias elas ganham diferentes dimensões. Então as matérias às vezes publicadas sobre um evento do Enem, ele vai se tornar uma coisa, ele vai se ressignificar nas redes sociais. Então, a reportagem que a gente realizou, ela seria de alguma forma sim remixada ao chegar nas redes, e isso é próprio das redes. Antes aqui de continuar a conversa, eu vou aqui registrar os abraços e as pessoas que estão mandando mensagens e aí volto pro tema. O Galdino, olha só, de Mantova na Itália. Galdino, um grande abraço para você aí na Itália. Deve ser 5 horas a mais aproximadamente, né? Então a gente está com 19, você deve estar aí na 00:30 aproximadamente. André Esteves de Falo de Iguatu, Ceará. Cris Saldanha do Rio. Débora Gasoli aqui de Santos, a Débora. O Isaac Mota de Belo Horizonte. O Kleber Muniz do Rio de Janeiro. Rosivaldo Fonseca Moreira da Amazônia. Cátia Alves de São Luís do Maranhão. São Luís, terra do nosso governador Flávio Dino, que tem feito um trabalho muito interessante. Tive 2 vezes aí acompanhando a transformação que está sendo realizada no Maranhão. Franklin Léo Guilherme de São Paulo. Isaac Mota, que acabou de ler o texto. Vera Lúcia, que perguntou da cirurgia, eu já respondi que sim. Isaac Mota, SEADU, melhoras, tal. Alan Senigalha, grande abraço, Alan. O Alan que me faz acupuntura de vez em quando, nos trata aqui das nossas crises lombares. O Newton Trevisol, que fala falta de assunto, vamos falar sobre isso, Newton. Carlos Oliveira, que acha que foi um golpe baixo, vamos discutir. Alessandro Souza de Tijuca, Santa Catarina. O Marcelo, aí Nelson Vanderlei, parabéns pela discussão. O Marcelo de Niterói. Fernando Leles Gomes, qual o valor social jornalista da matéria? Vamos discutir. Márcio Marques, queria saber se esse segmento de 2 notícias e um live para assuntos mais importantes. Tem muito assunto importante, a gente sempre trata desses assuntos, Márcio. A revista Fórum publica 30 matérias por dia e muitas, por exemplo, relativas à PEC 181, por exemplo, que você está falando. Mas como isso suscitou um debate, a gente tem que avançar um pouco nisso, porque esse é um debate que é da lógica do jornalismo contemporâneo, né? O que você pode ou não publicar, de que jeito publica, como as redes ressignificam, e se você deve ou não publicar algo, se porventura achar que as redes vão significar. Ângela Sá, do Rio de Janeiro. Jeane Torre, de Arco Verde, Pernambuco. Ricardo Ramiro, de São Bernardo do Campo. No Ricardo eu paro e eu volto então aqui para o debate. O que nos levou a publicar a matéria? Primeiro, essa matéria é um assunto público de maneira geral? Não. É um assunto de cunho privado. O fato do Alexandre Frota ter um problema de disfunção erétil é um assunto que diz respeito a ele. Mas o debate que o Alexandre Frota suscita nas redes acerca da disfunção erétil torna esse assunto público. É essa questão que precisa de uma reflexão um pouco mais elaborada. Vamos lá. O caso daquele supremacista branco que tinha um namorado negro seria um caso público
se ele não fosse um supremacista branco. Essa reportagem é recente e dada por todos os grandes jornais internacionais, né? Foi dada por todos os grandes jornais, de New York Times, Washington Post, a todos os jornais brasileiros. O caso do supremacista branco que tinha um namorado negro. É o assunto público ou privado? Em tese, é um assunto privado. E por que ele se torna público? Porque a atividade política daquele sujeito dizia respeito ao tema. O que o Alexandre Frota faz na rede, a não ser a utilizar a sua bravura, a sua virilidade para atacar lésbicas, gays e pessoas que sofrem de disfunção erétil. Porque o tempo todo, para se referir àqueles que ele considera adversário político, a palavra, os termos que ele usa, em geral, são pinto murcho. Ele fez isso com o Zé de Abreu, né, por várias vezes. Ele fez isso com Juca Kfouri no domingo passado. Ele fez isso com Trajano. Ele fez isso com dezenas de pessoas. Ah, mas ele chamar alguém de pinto murcho não justifica. Não justifica a partir da lógica de que a gente não está fazendo a defesa daquela pessoa que ele atacou, mas daqueles muitos brasileiros, milhões. 1 em 5 brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Urologistas, sofrem de disfunção erétil. Quando uma pessoa pública, como o nosso Alexandre Frota, utiliza da sua suposta virilidade como arma política e fica atacando todos aqueles outros que ele considera seus adversários como menos macho do que eles, a pessoa que tem a doença se vê de que maneira? É ou não uma anticontribuição ao debate? É ou não uma forma de transformar esse problema, que deveria ser discutido de forma respeitosa, numa debilidade física de consequências psicológicas graves para aquele que está lidando com o tema? Então, ao decidir tratar do tema, a gente decidiu abrir um debate também sobre isso. E aí, isso já estava colocado para a gente na tarde de ontem, né? Que a gente daria um texto sobre a história, depois haveria um texto meu abordando o porquê a gente decidiu publicar, e que na revista Fórum dessa semana a gente ia tratar do tema mais umas 2, 3 vezes, para tentar construir um pouco um caldo de debate acerca dessa questão. Ou seja, essa é uma questão que muita gente colocou, ou seja, essa pauta é de interesse público, eu não tenho dúvida alguma. Ela é interesse público, sim, porque se trata de uma questão de uma pessoa que trata desse tipo de problema o tempo todo nas suas redes sociais como forma de atacar aqueles que sofrem desse tipo de problema. Essa é a primeira questão. A segunda, tem muita gente dizendo, vocês utilizaram as mesmas armas. Muita gente não, a grande maioria concorda com o que a gente publicou. O número de compartilhamentos e de likes é muito maior do que de comentários negativos. Mas teve gente, e assim, muitas inclusive, preocupadas com a forma que isso está sendo abordado, dizendo vocês utilizaram as mesmas armas do Alexandre Frota. Não é verdade. Não é verdade. Os 2 textos publicados pela Fórum não tratam a questão da disfunção erétil em nenhum momento com preconceito. Não tratam o Alexandre Frota como ele costuma tratar aqueles seus adversários por terem problemas ou por terem passado por algum tipo de questão. E mais do que isso, nesses textos publicados pela Fórum, eles são oriundos de algo concreto, jornalisticamente investigado e de um processo que agora é público, né? E que tem interesse público também porque envolve o direito da maioria dos cidadãos de poder ter, por exemplo, essa prótese ou um tratamento adequado, como no caso do Alexandre Frota. Ou seja, se ele, essa decisão seria dele, só dele, mas ele viesse a divulgar isso, assumisse o problema e dissesse como conseguiu fazer com que o Saúl e o Bradesco modificasse a sua orientação inicial, ele estaria colaborando para que milhares de homens pudessem ter acesso ao mesmo direito, já que há jurisprudência para tratar do assunto. Quando a Fórum dela matéria não usou as mesmas armas do Alexandre Frota, porque
a gente só deu a matéria porque a gente tinha o processo em mãos, a gente não fez uma acusação leviana. Então, o jornalismo, muitas vezes, praticado por boa parte dos veículos aqui, faz acusações com base em nada documentado, com base do ouvir dizer, com base numa delação, como acontece o tempo todo, com base num vídeo de um ex-ministro que hoje tem problema, tá cumprindo sua pena com a justiça, com uma tornozeleira eletrônica, dançando com a sua esposa. Isso vai para o Jornal Nacional. Isso sem fonte, sem saber, com um vídeo que provavelmente foi pego numa rede social, e isso vira uma grande notícia. Um processo judicial é fake news. Percebam, é preciso então fazer esse debate com um pouco mais de critério, porque senão qualquer tipo de investigação jornalística passa a ser tratada como algo leviano, algo do universo da pós-verdade, da fake news, etc. Por fim, eu gostaria de dizer, assim, de forma muito tranquila, que para a gente da Fórum, e aí eu digo por aqueles que participaram desse debate de pública ou não há satisfação nenhuma, nem há diversão nenhuma saber que ele teve esse tipo de problema. Ao mesmo tempo, divulgar que o Alexandre Frota teve esse tipo de problema, viveu essa situação particular, para a gente é sim algo importante. Por quê? Porque a atuação política dele nesse debate civilizatório é muito deletéria. O Alexandre tem se transformado num ícone de muitos garotos que praticam as mesmas coisas que ele, como, por exemplo, usar bomba para ficar musculoso, que pode sim ter sido o fator motivador dessa disfunção erétil e desse problema peniano que ele teve. A partir, eu não estou dizendo isso também a partir de achismo, de algumas conversas que eu fiz com médicos que preferiram não dar entrevista em ONU, né? Que muito provavelmente ele foi afetado por conta dessas práticas abusivas de uso de medicamentos para fazer atividades físicas que o tornaram este homem forte e viril que fica ameaçando a todos, inclusive no Museu de Arte Moderna, como recentemente, onde ele foi lá com um live, com um celular fazer um live e tentar invadir o espaço do ambiente dos artistas que estavam fazendo aquela exposição. Então isso também sirva de alerta a esses jovens que hoje têm uma mentalidade, que se inspiram muitas vezes em personagens como Alexandre Frota e que podem vir a ter o mesmo problema. Então assim, é evidente que isso tem um desgaste para a figura construída por esse ator, né? Porque às vezes eu não consigo acreditar que alguém como ele ontem tenha ido no programa do Super Pop, lá da Gimenez, e diz no mesmo minuto que ele é homofóbico, mas que ele sempre teve muito carinho pelos gays. Quer dizer, como é que uma pessoa que é homofóbica era símbolo do LGBT, como ele disse? Não, ele é homofóbico, é uma coisa muito grave. E ele fala isso porque ele criou um personagem que tem por objetivo levá-lo provavelmente a uma candidatura a deputado e aí construir um espaço político como alguns outros já fizeram. Por exemplo, uma das pessoas com quem ele tem relação política atualmente, que é o deputado Jair Bolsonaro, provável candidato a presidente da República e provável pessoa que ele apoiará na eleição. Esse debate vai ter que ser feito por ele na eleição. Ele vai ter que dizer por que ele não tratou desse problema, por que ele trata dessa questão de forma preconceituosa. Ele será cobrado por isso. Então, do ponto de vista do interesse no debate político, a Fórum, ao dar essa reportagem, não é um artigo, não é uma opinião, é uma reportagem, também acha que está cumprindo um papel público. Então, assim, para iniciar essa conversa, era isso um pouco que eu gostaria de dizer, e estou à disposição aqui para ouvir as perguntas daqueles que gostariam de fazer perguntas, não acusações. Vamos lá, tem alguma pergunta aí, Dri, que você já selecionou? Tem mais comentários mesmo, né? A gente tinha parado Rio de Janeiro, Angela Sá, Jane Torres, Arco Verde, Pernambuco, Ricardo.
Vera, claro, vamos para o lado da psicologia, porque a gente igual a ele age com brutalidade nas redes. Tem muita gente... É preciso dizer isso. O Frota é um dos principais incentivadores do ódio nas redes. Ódio a LGBT, população LGBT, ódio a mulheres, ódio a feministas. Tem uma série de tweets que eu não tive coragem de reproduzir na matéria, o que ele fala de feministas de um jeito absolutamente agressivo e leviano. São uns 10, 15 tweets, enfim, que não vale aqui nem dizer o contexto dos tweets, que se essa reportagem fizê-lo refletir sobre isso, já está muito bom. Ela cumpriu o papel. Eu acho que o tema próximo só interessa a homens. Não sei, pode ser que sim. Marisete interessa a esposa dos homens, claro, interessa também as esposas, porque elas vivem esse drama. Por incrível que pareça, eu me recordo de uma novela da TV Globo, há uns 10, 15 anos, que tinha um personagem que tinha um problema de disfunção erétil e que ele tinha uma série de problemas com a esposa, com os filhos e tal. A Globo colocou o tema muito bem e no final, depois de muito resistir, ele foi fazer um tratamento e conseguiu voltar a sua atividade sexual normal. E aquilo ressignificou a sua vida. Quer dizer, a mensagem da Globo era que as pessoas não têm que ter preconceito e problema de discutir o assunto. Exatamente o contrário do que o Frota faz no seu Twitter, nas suas redes sociais, agredindo a todos aqueles que lá passam como pinto murcho. Acho que a gente não pode zoar ela. Eu não estou disposto aqui a entrar no debate da zoação. Teve gente que zoou, tem gente que comentou, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Né? E cada um também é responsável pelas suas atitudes na rede. Aí eu sou de esquerda, afiliado a um partido de esquerda que sigo a fórum, não esteja impregnado de pensamento dominante, mas estou sonado com este caso, um assunto pessoal. Jônio, eu falei aqui longamente sobre o porquê eu acho que não é um assunto pessoal. Se fosse pessoal, por que o do supremacista branco que namora com um homem gay foi publicizado por todos os Estados Unidos, por todos os grandes veículos de comunicação para se discutir a supremacia branca? Por que esse caso não pode ser publicizado para se discutir, por exemplo, o problema da agressão máscula nas redes, agressão que é praticada contra mulheres em geral, mas contra LGBTs também, por pessoas que se julgam, que se falam muito mais machos do que todos os outros, mas que são seres humanos como nós, que sofrem dos mesmos dramas e problemas do que boa parte dos homens, por exemplo, acima de 50 anos. Esse caso do Frota, sim, a Rubia Oliveira, tem que desmontar o ícone machista viril, ameaçador, violento, fascista. A Simone Raia acaba de dizer isso, é perfeito, é isso. Um dos nossos objetivos com a matéria é exatamente esse, desmontar o ícone machista, viril, ameaçador, violento e fascista. Se essa matéria serviu um pouco para isso, nós estamos satisfeitos com o resultado dela. Sim, existem medicações que afetam a virilidade, sim, existem medicações e também existem medicamentos utilizados por praticantes de fisiculturismo que criam o mesmo problema, segundo alguns médicos com quem eu conversei. Então eu queria dizer aos garotos, aos jovens que seguem o Alexandre Frota, que se espelhem nessa história para tomar cuidado com o que estão fazendo com o seu corpo. A notícia foi nivelar por baixo. Regina, eu discordo de você, não acho que foi nivelar por baixo. Não, e não somos como eles, não. Tem um documento, tem um processo de investigação, tem uma matéria pensada, produzida com todos os critérios e regras do jornalismo profissional, sem ficar atacando ninguém. O Frota disse para o R7 que o processo não existia, está lá o número. Então assim, não tem essa de nivelar por baixo. Quer dizer que é por bomba, me engano que eu... Bom, enfim... isso que ele está dizendo não sou eu, são médicos, né? Então não vou ficar aqui discutindo com eles. Porque o leitor porque o leitor não deve interpretar a atitude da Fórum como uma forma de expor o Frota. E vocês acham que a reportagem da Fórum conseguirá discutir essa questão de saúde pública? Bruno, estou fazendo debate aqui e vamos continuar fazendo na Fórum essa questão da saúde pública. Mas sim, essa exposição do Frota nos parece importante pelo que ele representa nas redes, pelo esse discurso másculo dele de agredir mulheres feministas em especial e LGBT em especial o tempo todo nas redes,
com esse argumento da virilidade, do homem potente, do homem que come todo mundo. Você pegar 15 tweets que ele fez sobre o que ele faria com uma feminista, com o pênis dele, talvez você entenda por que é importante fazer esse combate a esse tipo de atitude, inclusive discutindo a partir do dado real, da realidade, que o Frota, como outros homens, vive os mesmos problemas de disfunção erétil, de identidade, de crises, etc. E que esse personagem que ele criou, esse mito do agressor, do estuprador, foi ele que foi à TV fazer esse tipo de discurso, falando que era uma piada. Essa projeção, ela não é real, e quem quiser fazer isso vai ter grandes problemas, porque não vai se achar nisso também. Quem mais, gente? Pergunta de novo, qual o limite ético para rebater ataques fascistas de tipos como Frota? O limite, assim, isso não é ataque, isso é uma reportagem, Eduardo. Né? O ataque é quando alguém mente sobre você, desvirtua a realidade, é um dado da realidade, tem um processo que não corre em segredo de justiça, que a Fórum teve acesso e fez uma reportagem, como milhares de processos já foram frutos de reportagem em outros veículos de comunicação. A gente tem que parar com esse moralismo denista de falar certos temas não podem ser tratados, principalmente quando eles dizem respeito a pessoas que usam esses temas como base dos seus ataques e como base das suas bandeiras políticas. Sim, é sim um caso de interesse público quando alguém que ataca o movimento LGBT nas suas pautas se descobre que ele é homossexual. É sim um tema de interesse público e deve sim ser reportado. Por que não? Que história é essa? Se por exemplo um presidente da república ele é um cocainômano, isso não tem problema nenhum? Claro que tem, porque ele pode, num surto ali naquele momento, tomar uma decisão absurda. E o uso da cocaína contínuo é um vício que é, sim, de risco para a pessoa que o pratica. Então, fazer uma reportagem sobre isso não é invadir o campo pessoal. Se ele fez essa operação e usa a sua macheza, o seu ser másculo para atacar todo mundo, isto passa a ser de interesse público. Mas se você fez essa cirurgia, não, isso não é de interesse público. São as sutilezas que levam, às vezes, para o jornalismo, questões como essa que fazem com que a gente esteja debatendo o tema. Se não, seria muito simples, era botar 10 regras para produzir jornalismo, qualquer um, inclusive, poderia, usando essas regras, fazê-lo. Os debates dos limites éticos do jornalismo são debates históricos, inclusive com posições divergentes. Provavelmente muitos jornalistas não concordam comigo, mas eu tenho convicção das posições que assumi, até porque foram refletidas, não foram fruto de um minuto, olha, bota no ar, vamos lá. Não, foram fruto de reflexão de alguém que tem 30 anos de jornalismo, que está terminando seu doutorado em comunicação e que minimamente está disposto a fazer esse debate com quem quer que seja, com qualquer outro jornalista, e discutindo essa questão dentro dos padrões éticos da profissão. E do interesse público. Você pode discordar de mim, é natural, e as pessoas que discordaram todas foram tratadas com respeito. Agora, transformar em absoluto esse critério do interesse público é de uma fragilidade imensa. O critério do interesse público não é absoluto, ele depende das circunstâncias. É preciso ter claro isso, porque senão a gente entra numa zona onde as decisões não têm tons de cinza, é preto ou branco. E elas não são assim, né? Elas não são assim na prática de qualquer profissão, entre elas o jornalismo. E aí, quem mais? A Frota está correta, apesar da triste figura. A Frota tem um discurso misógino. Nesses dias ele atacou a Cláudia Raia. Pois é, o ataque à Cláudia Raia foi uma coisa brutal. A Cláudia Raia e ao marido da Cláudia Raia, que segundo ele era o passivo na relação, ou seja, o tempo todo ele falou que quando ele ficava com a Cláudia Raia, ele comia ela muito bem. Agora ela não deve estar falando essas besteiras porque é ela quem come o marido. É o tempo todo nesse nível, ou seja, usando da sua virilidade ou suposta virilidade para atacar pessoas que querem fazer debates sérios. A Cláudia Raia discutia, quando ele falou isso, ela defendia a exposição do Museu de Arte Moderna e não discutia com ele, dava uma entrevista no Serginho Groisman. No dia seguinte ele publicou isso gratuitamente. Ou seja, é por isso que a gente considerou
que esse debate deveria ser feito. Enfim, eu estou dizendo que você está atacando lei e direito. Estou dizendo que quando as pessoas como Frota atacam grupos minoritários, deve haver um contraponto. Qual é o limite? Ah, você entendeu tudo errado. Desculpa, Eduardo Portela, se eu entendi tudo errado. Mas é que aqui, ler, comentar, falar, às vezes a gente se engana. De qualquer maneira, eu acho que o limite sempre é o interesse público. E outra, vamos lá, eu também não acho que a gente derrota o fascismo, o nazismo e essas posições de extrema direita só com flores e com boas iniciativas. Na história não foi assim. O confronto com essas ideias se dá sim, muitas vezes, indo para o conflito e expondo a situações essas pessoas que praticam esse tipo de atos. Sabe? Não venha dizer que se derrotou o franquismo na Espanha, que se derrotou o Hitler ou Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, ou mesmo uma ditadura aqui no Brasil, com bandeira branca na janela. Vai ter que ir para o pau, colegas. E um Alexandre Frota se derrota também indo para o pau com ele, também dizendo para ele que ele é um ser humano com uma série de problemas como qualquer ser humano, que ele não é esse ser bruto, forte, imenso, que pode tudo e que fica fazendo com que todos aqueles garotos que o seguem e que compartilham na internet achem que podem ser igual a eles. É nada, é um cara frágil como todos nós. Entendeu? Esse mito do mastro tem que ser derrotado. E tem que ser derrotado também com reportagens como essa que a gente fez. Achando que vai ser assim, na boa vontade, no bate-papo, só que a gente vai conversar sobre essas questões. Me desculpe, mas como diz o meu colega Leandro Fortes, essa esquerda namastê também se equivoca muito na estratégia e na tática da ação. Cria uma história de que assim, a gente pode fazer tudo assim só porque a gente prega o bem. A pregação do bem é importante, fazer o bem é importante, mas disputar as narrativas é importante também e assumir certas posições do conflito é necessário. O que mais? Vou repetir, você leu tudo errado, que pena, poxa, mas eu li agora exatamente o que você escreveu, Eduardo. Tem mais a que denunciar, o André Rota diz. André Rota Senna, quando falou que o juiz decidiu a sentença com a bunda e não com o cérebro, é um imbecil, é um idiota fascista. Pois é, ele falou isso do juiz lá no caso Eleonora, né? Muito obrigado pela releira, excelente debate aqui, tá bom, Eduardo? É isso aí, muito bom. Enfim, gente, eu estou à disposição para esse debate. Eu queria terminar essa história aqui dizendo uma coisa que está me incomodando deveras. É uma galera que quer discutir jornalismo e que acha que o jornalismo tem que responder apenas a duas perguntas: como e o quê? Ou seja, aconteceu uma tragédia e você vai lá e diz como aconteceu a tragédia e o que foi aquela tragédia. Você se esquece de todas as outras perguntas jornalísticas, em especial o porquê. Tem veículos de comunicação que optaram por esse caminho. É justo, é a prática deles, é o formato deles. É esse, é de falar o como e o que. É uma opção, não é a da Fórum. Não é a da Fórum. A Fórum é jornalismo de porquês. É porque as pessoas passam fome, é porque existe tragédia humanitária no Oriente Médio, é porque aconteceu o golpe no Brasil, é porque o PT foi tirado com tanta facilidade do poder, é porque o Alexandre Frota é um fascismo. É essa a nossa opção e não é por isso que a gente deixa de fazer jornalismo. Porque a grande pergunta histórica do jornalismo, colegas, é o porquê. Jornalismo sem porquê é sim menos jornalístico. E nós não vamos abrir mão de responder essa questão essencial: por que as coisas acontecem? Se você quiser ler matéria só com o que e o como, não será na Fórum. O que não quer dizer que você está errado de optar por um outro tipo de canal de comunicação. E que não quer dizer também que aquele outro veículo faça um jornalismo pior que o nosso. Só que é diferente. O nosso é assim. Por quê? Valeu, pessoal. Grande abraço. Teremos um outro Fala Rovai em breve. Beijo a todos.